Vamos de capítulo 216 de Shangri-La Frontier. Temos novos equipamentos e um personagem bem importante voltando. O que será que o Vizacho, o rei dos coelhos, vai falar pro Sanraku dessa vez? Ele tá bolado, né? Afinal de contas, o Sanraku levou as crias ali para um lugar perigoso. Vamos ver o que o coelhão cabuloso vai falar pro nosso queridíssimo protagonista, que agora está com novos equipamentos e equipamentos bem interessantes. E eu vou contar tudo isso aqui para vocês no capítulo, na review no caso, do capítulo dessa semana. Segue aí, rapaziada, se liga na descrição porque tem Discord, entra lá no Discord pra gente trocar ideia sobre Shangri-La e outras obras. Redes sociais para vocês me conhecerem um pouco mais e até conversar um pouco sobre Shangri-La Frontier, para vocês me ajudarem a entender ainda mais a obra. E também tem mangás em promoção. Curta e compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e bora, rapaziada, bora, porque o capítulo abre com a Emu vendo o Sanraku treinar ali o uso das luvas. Lembrando que no capítulo passado ele teve bastante dificuldade e ele ainda tem essa dificuldade porque os efeitos da luva é basicamente efeitos incontroláveis. Só que tem alguns plus nesses efeitos que acabam meio que sendo otimizados por conta do arcanjo arcano, se eu não me engano, perdão, que o Sanraku possui, que é o tolo. E tudo isso eu vou falar aqui pra vocês. De qualquer forma, o Sanraku, ele aparentemente, depois de bater a cara várias vezes na parede, ele começa meio que a entender de fato como é que ele vai precisar usar as luvas. A questão que não é só a velocidade, qualquer movimento que ele faça é um problema. Ele foi dar um joinha assim pra Emu e ele virou de ponta cabeça e acabou morrendo, acabou sofrendo a penalidade de morte. Tudo isso faz diferença. O jeito com que ele respira, o jeito com que ele se move, qualquer movimento é extremamente sensível e otimizado quando ele tá com essas luvas ativadas. Agora, nós temos a explicação do arcano dele. O arcano dele é o tolo. E o tolo, ele vai reduzir o tempo de recarga das habilidades pela metade. Só que o que acontece? O que acontece a cada 10 segundos usando as luvas? Ele toma 50% do HP atual. Beleza, esse debuff ele não vai matar o Sanraku. Ele não é um debuff de veneno, por exemplo. O veneno vai até drenar sua vida por completo. Esse debuff vai deixar você com 1 de HP sempre. A questão é que é a cada 10 segundos, só que com esse arcano, já que ele tem essa habilidade de reduzir os efeitos, é a cada 5 segundos ele vai perder 50% do HP. Então, no efeito geral, os 10 segundos representa meio que 100% de dano do que ele tinha. Isso é muito perigoso para o Sanraku. Ele vai tomando basicamente o dobro dos efeitos. O dobro do efeito padrão que ele deveria tomar, por conta justamente desse arcano que ele tem. Ele tá ali meio que fuçando o inventário, até mesmo olhando os efeitos da luva e efeitos de outros itens, e ele acaba se deparando com um item específico, mas nós não sabemos que item é esse, e talvez nós vamos saber em breve que item é esse, apenas porque o Aramessi chega e o Aramessi chega com um recado. E que recado é esse? É o recado da Bilac falando que os equipamentos novos do Sanraku já estão prontos e os equipamentos quebrados do Sanraku já estão consertados, com exceção da Gyuta Brilhe. É um recado da garota dele, a gata que ele ama lá, pro Sanraku, e ele serviu ali de garoto de mensagem. É bem interessante que é óbvio que o Aramessi ele acaba perguntando sobre, tipo assim, pô, o que tá acontecendo? Você está conseguindo usar as luvas? Você tá conseguindo entender como é que as luvas funcionam? E o Sanraku, ele mostra que tem umas dificuldades e tudo mais, porque ele não imaginava que a luva fosse tão poderosa igual ele tá vendo que a luva é. E o Aramessi, ele cita que nós temos vários graus de poder. Nós temos o poder crude, que é meio que o risco baixo. Nós temos o denso, o puro, o superior e o razar. E a luva está na categoria razar. Das categorias de perigo, a luva representa a categoria mais alta, que é até mais alto do que o grau padrão.
porque o grau padrão é basicamente crude, pure e superior. São 3 ali, perdão, tem o denso também, né? Eu vou botar a imagem para vocês verem aí. E o superior, numa cronologia, numa linha padrão, é o maior. Só que o Hazard, ele vai ainda mais para frente. Ele meio que extrapola, ele é exagerado, e de fato ele é exagerado. Tanto que o Sanhaku foi dar um joinha assim para Emu e morreu. É exagerado, mas o Aramessi fala que é um poder muito elevado, muito exagerado para um guerreiro que com certeza vai sim saber usufruir e tirar proveito do máximo desse poder exagerado que é o Sanhaku, o camarada que já derrotou 2 dos 7 colossos. Ou seja, o Aramessi tem um plano para o Sanhaku. Mesmo sabendo que as luvas são muito poderosas, o Sanhaku ele não vai deixar as luvas para depois. Ele provavelmente, com os novos equipamentos principalmente, ele vai tentar arrumar um combo. Ele vai tentar arrumar um set perfeito para ele conseguir usar essas luvas sem sofrer tantas penalidades de morte, né? Sem precisar ficar batendo a cara da parede. Enfim... Sanhaku até pergunta pro Aramessi, né? Quantas batidas na parede vão ser necessárias para eu aprimorar essas luvas e eu ficar meio que 100% masterizado com elas, né? O Aramessi fala, você vai conseguir porque você é bom demais. Agora chegamos ali com a Bilak e a Bilak já começa a entregar algumas coisas pro Sanhaku. Nós temos uma armadura meio que incompleta, uma espada e um escudo, e é bem interessante, né? Porque a espada que a Bilak fez é uma espada meio que de mão única, azul, e ela tem efeitos de dano a mais em criaturas aquáticas. Eu quero muito ver esses efeitos, porque é óbvio quando você vai enfrentar o boss pela segunda vez, meio que talvez na teoria você já entenda como é que funciona e você já enfrente o boss com mais facilidade. E além disso, você vai estar mais forte do que da primeira vez. A questão é que o rematch contra o Tarnid, a gente não sabe como vai funcionar. No entanto, o Sanhaku aparentemente tem agora itens no arsenal dele que permite com que ele lute com muito mais eficácia contra criaturas aquáticas. Talvez Lepnorca, o Tarnid. Talvez esses itens vão facilitar um rematch do Sanhaku contra o Tarnid. E não só isso, até mesmo o cálice que o Tarnid deu para ele. Aquele cálice de inversão de status. E até mesmo o escudo que chama de Spatter. O de Spatter vai provavelmente aumentar ainda mais a maneira com que o Sanhaku luta, porque o Sanhaku ele sempre focou em lutar com uma ideia de se esquivar dos ataques. Agora, com o item de inversão de status que o Tarnid deu para ele e esse escudo, o Sanhaku ele pode ser muito mais útil na batalha. A galera pode meio que começar a fazer o Sanhaku um suporte enquanto o resto ataca. Por exemplo, quando a Psyger 100 lá, a Psyger 0, perdão, a Rei, ela tá usando o Armageddon, ela tá tentando usar o Attack Holder. Todo combo de Attack Holder demora, o Sanhaku ele pode acabar se tornando um protetor para ela ali durante esse combo, durante esse ritual, para ativar o Attack Holder, para ativar o poder máximo ali da Rei. Isso é bem interessante, ao invés da galera só jogar para o Sanhaku atacar, o Sanhaku pode acabar sendo mais útil em batalha e isso é bem legal. O escudo é criado através do crânio do Atlântico Lepnorca, que é um dos principais inimigos NPCs que tem ali na cidade de Ruruias, e é uma arma relegada. Se eu não me engano, essa arma relegada tem um grau a mais do que armas legadas. Vocês podem me corrigir aí. A arma legada é o que faz a Bilak se tornar a ferreira que ela é agora. O nível de ferreira que ela é agora. Ela precisava de uma arma legada, ela conseguiu e agora ela consegue fazer armas ainda melhores. E uma dessas armas com certeza é esse escudo e a espada também. Muito legal, o Sanhaku ele tá ali com um maquinário bem diferente, um tipo de escudo bem diferente. E esse escudo ele cresce, ele consegue meio que aumentar de tamanho.
provavelmente ampliando ainda mais o raio de atuação do Sanhaku, principalmente quando o Sanhaku estiver focado mais na defesa. De qualquer forma, o Sanhaku vai ter que entender como usar isso muito bem. Por quê? Porque ele é um jogador muito focado no ataque e muito focado em dar críticos, em lâminas. Eu quero muito ver como é que o Sanhaku vai trabalhar com esse escudo e principalmente com o cálice de inversão de status. Além disso, vale pontuar que nós temos um elmo e um cinturão. A Bilak até fala que ela não conseguiu fazer o traje completo, por quê? Porque o Sanhaku não pode usar o traje completo. Onde tem as cicatrizes do Lycan, o traje vai desaparecer em 3 minutos, então ela não consegue usar o traje completo. Talvez ela até tenha itens para fazer o traje completo, mas não meio que entendeu que era necessário, porque o Sanhaku não poderia usar. De qualquer forma, o Sanhaku ele já ganha ali objetos bem interessantes e ele fica com um visual bem legal. A capa, o elmo, o cinturão, o escudo e a espada. E também tem a luva de âmbar ali, que vão fazer do Sanhaku um novo personagem praticamente. O Sanhaku ele pode andar desse jeito porque são equipamentos que não vão desaparecer, já meio que fazendo com que ele fique mais moralmente aceito, né? Não seja o pássaro nu andando por aí. Bem legal. Comenta o que vocês acharam do visual do Sanhaku, o novo visual do Sanhaku. E agora vale pontuar que o Sanhaku ele quer testar as coisas imediatamente. Ele quer testar o escudo, a espada, o elmo, o cinturão, a luva. Ele quer treinar tudo isso imediatamente. No entanto, vale pontuar que ele tem que falar com o Visage. Por quê? Porque, irmão, você levou 2 dos coelhos do Visage para enfrentar um colosso. Você tá ficando maluco? Você tem que pelo menos ir lá e explicar. Olha, eu levei, mas, né, tá tudo bem, eles estão vivos. Mas nem isso, o Sanhaku não quis nem saber do Visage. O coelhão lá, o pai de todos, foda-se, eu quero testar, eu quero dar de cara na parede, quero ver os equipamentos e tudo mais. Mas agora ele vai ter que encarar o verdadeiro demônio, porque o Visage não está com cara de bons amigos, ele tá boladão e é bom o Sanhaku ter uma boa desculpa, porque senão o Visage vai fazer ele ver o inferno. Agora, assim como foi o Sanhaku falando um pouco do Asaemon pro Visage, o Visage também quer saber um pouco do Tarnid. O Visage é esse personagem que a cada boss, a cada colosso que o Sanhaku derrota, ele quer saber a história completa. Tanto que lá no Asaemon ele perguntou se o Asaemon meio que morreu em paz. O Visage ele tem uma preocupação com esses colossos, ou ele quer saber mais sobre esses colossos. E até mesmo ele é questionado sobre o Sanhaku no sentido tipo assim: pô, Visage, o Asaemon era mais forte que aquele maluco lá decomposto que você mandou me enfrentar, né? Aquela árvore lá apodrecida que você mandou enfrentar. E o Visage, ele meio que sabe disso. O Visage, ele parece ter um conhecimento sobre os colossos. E acho que ele quer entender de fato como é que foi a luta contra os colossos por conta da alma vorpal do Sanhaku. E também meio que pra talvez fazer algumas coisas aí que a gente não sabe que o Visage possa fazer. O que será que o Visage é capaz de fazer? Se eu não me engano, ele citou Bahamut, né? Em alguns momentos, ele cita o Novo Continente. Então esse Visage sabe de coisa demais. E ele até pergunta sobre a verdade do mundo. Se o Sanhaku queria saber sobre a verdade do mundo. É algo que talvez o Visage tenha mais consciência, mas ele meio que quer os relatos dos 7 colossos para depois talvez contar a verdade sobre o mundo para Sanhaku e companhia. Beleza? Temos aí o Sanhaku encrencado nesse final, mas o Sanhaku tá com seus novos equipamentos. Bem legal, rapaziada. Segue aí o canal, comenta o que você achou, tamo junto. E é nóis. Hoje tem live, rapaziada, daqui a pouco. Cola aí e é nóis. Fui!